Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham, algo nos intriga sobre as razões que levaram, ou que estão levando, 3 anos depois, a tentativa de rever uma decisão tomada soberanamente pelo Parlamento Estadual. E é importante ressaltar que raramente nós temos a oportunidade de votar projetos de lei de autoria de deputados que incidam sobre aspectos econômicos e da vida dos cidadãos, como é o caso da questão dos direitos dos consumidores. Tem mérito, portanto, o ex-deputado Rui Falcão de ter apresentado o projeto de lei e ter conseguido, num primeiro momento, aprová-lo e, num segundo momento, derrubar o veto, o que acabou gerando a apresentação de uma ação de declaração de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E nós ficamos nos perguntando, portanto, das razões que levariam hoje o governo do Estado de São Paulo a abraçar os interesses do Serasa e também de associações comerciais, sendo que tramita ainda no Supremo Tribunal Federal uma ação que julga como inconstitucional a lei proposta e aprovada pelo então deputado Rui Falcão. Nós sabemos que várias são as instituições, entidades que já se manifestaram no processo e publicamente pela legitimidade, legalidade e constitucionalidade da lei aprovada em São Paulo. Cito como exemplo a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, na sua seção federal, o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, aquele que aqui veio, que é o vice-procurador-geral do Estado de São Paulo, Vidal Serrano, e sabemos da pressão que se exerce sobre o Ministério Público em São Paulo para que ele não se pronuncie contra interesses do Poder Executivo ou de interesses agregados ao Poder Executivo, não bem explicados, como o que acontece neste projeto de lei. Manifestou-se também a AGU, Advocacia Geral da União, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se o Ministério Público Federal, todos eles no processo pela legalidade, legitimidade e constitucionalidade da lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, este projeto de lei pode ser tão e simplesmente uma tentativa de modificar o teor desta lei, já admitindo como plausível, provável, uma derrota no Supremo Tribunal Federal. Ora, se aqueles que entraram com a DIN estivessem seguros da vitória, seja na manifestação da ministra Weber, seja na análise que pode chegar do colegiado do Supremo Tribunal Federal, nós estaríamos diante de uma situação em que o governo do Estado e parte desse processo, representada pelos órgãos vinculados a interesses do Serasa e também das associações comerciais, estariam tentando, de alguma maneira, se antecipar a um julgamento negativo, promovendo alterações no âmago, na essência deste projeto e desta lei, fazendo com que nós não tivéssemos mais a questão do atestado de recebimento, da maneira como a população pode ser informada, sem que ela seja, de uma forma simplista, caracterizada como mal pagadora. E o que nós estamos discutindo aqui não é simplesmente se o cidadão, seja da minha família, da sua ou qualquer outra, pode ser caracterizado como bom pagador ou mal pagador. São vários os aspectos já levantados em diferentes manifestações de parlamentares aqui neste debate, nesta sessão e em sessões anteriores, mostrando do risco que há de você caracterizar uma pessoa como sendo má pagadora,
sendo que vários aspectos interferem no encaminhamento dessa questão. Ora, foram pedidos pareceres de juristas renomados, de pessoas que sabidamente têm expertise na área. E eu quero citar aqui, por exemplo, a análise feita pelo professor doutor Fábio Augusto Reis Gomes, que é um parecer técnico, consistente e que nós deveríamos estar analisando do ponto de vista das informações que ele nos traz. Quem é o professor doutor Fábio Augusto Reis Gomes? Ele é doutor em Economia pela Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Professor associado do Departamento de Economia da FEA, da USP. Pesquisador da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, Fundace. Membro da Sociedade Brasileira de Econometria. E a área de pesquisa deste professor, doutor, acadêmico, jurista e pessoa da área da economia é a teoria do consumo e a econometria aplicada. O que é que ele nos diz nesse parecer? Um parecer que deveria ser publicado em Diário Oficial do Estado, parecer que deveria ser anexado aos autos para que nós conhecêssemos os interesses envolvidos nesse projeto. Porque se a razão principal não é de se antecipar a uma provável derrota do Supremo Tribunal Federal, nós ficamos mais preocupados ainda na medida em que interesses econômicos poderiam ou poderão estar se sobrepondo a uma decisão autônoma, legítima, do maior parlamento estadual do país. O que é que ele nos diz nas suas conclusões? O presente trabalho analisou o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito no Brasil do ponto de vista econômico. Foi feita uma exposição breve do problema econômico que motiva a elaboração de cadastros de proteção ao crédito, bem como uma descrição das empresas mais importantes deste mercado, Serasa, SCP, SCPC. Apresentou-se a regulamentação pertinente estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Posteriormente, analisou-se detalhadamente o problema conhecido como negativação indevida, que mina a eficácia dos cadastros de proteção ao crédito e fere o Código de Defesa do Consumidor. Analisou-se, finalmente, a atuação dos cartórios de protestos e a Lei Estadual de São Paulo 15.659 de 2015. E, a partir daí, ele analisa aspectos positivos e negativos de maneira isenta, como deveria ser a atuação desse parlamento estadual. Primeiro, maior segurança ao bom pagador ao minimizar as chances de ocorrência de negativações indevidas. Segundo, beneficia credores no sentido de não deixarem de realizar concessão de crédito para bons pagadores que, na ausência desta lei, seriam rotulados indevidamente como maus pagadores. Terceiro, maior concorrência no mercado de cadastros de proteção ao crédito, uma vez que exigências impostas pela lei já são aplicadas no caso dos cartórios de protesto. Naturalmente, esta lei estadual tem outros efeitos, como o aumento do custo da comunicação de empresas, como é o caso da Serasa Experian, com o consumidor. No entanto, conforme discutido, é importante ter em mente toda a cadeia econômica existente. Mesmo havendo um aumento no custo de negativação, o valor envolvido nas consultas a esses bancos de dados é o grande promotor de receitas para as empresas que detêm os cadastros. Em outras palavras, o grande valor desta cadeia está na consulta de informações e não na cobrança em si da dívida. Mostramos que o custo adicional para o uso do AR é bastante limitado se comparado à receita de negativações e de consulta aos bancos de dados. Por exemplo, em um dos cenários construídos, a receita das negativações diárias sobe
de cerca de 2 milhões de reais para 3 milhões de reais. No entanto, a receita proveniente das consultas creditícias é de cerca de 60 milhões de reais por dia, no caso mais conservador. Neste sentido, o repasse de custos para as empresas que compram os serviços do Serasa se deve ao poder de mercado desta empresa, ao invés de uma suposta incapacidade de absorver o aumento de custos devido ao AR. Finalmente, se partirmos do pressuposto que os consumidores devem receber uma comunicação cuidadosa quanto às suas dívidas, este custo maior para as empresas, como o Serasa Experian, devido à lei estadual, representa, então, o fim de um benefício indevido que tais empresas possuem. Este é apenas um dos pareceres, mas nós poderíamos citar outros pareceres igualmente importantes e consistentes, como é o caso, por exemplo, da consulta formulada ao professor jurista Pedro Serrano. Aqui também nós temos documentos produzidos por outras pessoas que não foram trazidos ao debate aqui da Assembleia. Por exemplo, a manifestação de todos os órgãos de defesa dos consumidores. E, corretamente, o nosso colega deputado, xerife do consumidor, apresentou de maneira simples o que espera a população do Estado de São Paulo em relação aos deputados eleitos pelo voto soberano da maioria da população e que não pode ficar refém de interesses de grupos econômicos, sejam eles articulados ou não com o governo de Geraldo Alckmin, que encaminhou este projeto de lei. Além disso, é importante falar de outras manifestações, como é o caso do parecer do advogado, jurista José Geraldo Brito Filomeno. E esses documentos eu gostaria de fazê-los anexar aos autos deste projeto de lei, para que no futuro, mesmo que haja uma derrota imposta por uma maioria subserviente aos interesses do governador Geraldo Alckmin, em que pese haja divergências nos partidos políticos, e mesmo que se ingresse com uma ação de declaração de inconstitucionalidade deste projeto de lei 874, é preciso que conste dos anais da Assembleia Legislativa de São Paulo que nós sabíamos e sabemos de pareceres e de manifestações dos órgãos aqui citados que vão no sentido de reafirmar a constitucionalidade, a legalidade, a necessidade da lei aprovada pelo então deputado estadual Rui Falcão.